Bom dia, minhas amigas e meus amigos do Diário da Quarentena, meus amigos do canal Diário da Quarentena, meus seguidores fiéis, poucos mas fiéis. Bom dia a todos. Hoje eu vou gravar mais uma parte do meu depoimento sobre como eu emagreci 21 quilos. Na primeiro depoimento que eu gravei, eu falei mais genericamente. No depoimento anterior eu falei um pouco, né, sobre o meu modo de vida hoje e como eu emagreci, e hoje eu vou tentar falar resumidamente. Falar resumidamente para mim é uma coisa difícil. Eu sou uma pessoa muito que fala muito e entro muito em detalhes, mas eu vou tentar ser objetiva e falar aqui como eu cheguei à reeducação alimentar, né? E como eu, vamos dizer assim, obtive resultado e dessa combinação do meu estilo de vida hoje, que hoje eu combino uma série de práticas, né? E parte delas eu adquiri com a orientação, né, e o exemplo da Natália Marins e do Rodrigo Marins, do Saúde Blindada, Vida Plena. Eles são meu genro e a minha filha, mas eles foram fundar o trabalho deles, né, como coaching de saúde e bem-estar foi fundamental para essa transformação, que é uma transformação completa de uma pessoa que estava obesa, cheia de problemas nas articulações, cheia de problemas de circulação, a autoestima baixa, depressiva, compulsiva, né? Desanimada com a vida. E como eu consegui obter bons resultados e como eu mudei meus hábitos, meu emocional, minha autoestima, tudo. Como eu cheguei até aqui. Então eu vou falar um pouquinho dessa combinação, né, que acho que foi o que revolucionou para mim, né, que foi eu me reencontrar comigo mesma, né, porque eu tinha me posto em último plano, né, no momento em que a gente teve a mudança, né, de conjuntura, que me levou a voltar ao mercado de trabalho, que me levou a começar a trabalhar desesperadamente e só focar no trabalho e no ganho, no salário, na melhoria da nossa vida, para a gente recuperar aquilo que a gente tinha momentaneamente perdido. E como eu cheguei até aqui, né? Isso foi o que, o diferencial, foi combinar a reeducação alimentar, o jejum e as mudanças que hoje eu tenho mudança completa, porque hoje eu mudei minha alimentação radicalmente, mudei o meu emocional, combinei o jejum com a reeducação e isso me levou a vencer a ansiedade, a vencer a compulsão, a me tornar uma pessoa, reequilibrar e o banho gelado, que é uma coisa que eu adquiri recentemente, né? Isso faz também uma grande diferença, esse banho gelado de manhã cedo. E, e o exercício físico, que hoje, mesmo estando em quarentena, a academia foram fechadas na quarentena, já reabriram, só que eu optei por, nesse momento, não voltar para a academia, porque o meu marido é da população de risco e eu não quero frequentar um ambiente com toda, vamos dizer, o trabalho que eles estão fazendo na academia, mantendo higienizado. Não quero ter o risco de trazer o vírus para meu marido e
e também para minha família e para mim mesma, né? Então, eu, por enquanto, eu estou fazendo exercícios em casa todos os dias. Como eu já mencionei, eu faço alguns exercícios que eu já praticava na academia, que não dependiam de aparelhos. Eu sinto falta daqueles aparelhos da academia, mas é um tempo que eu estou dando para um bem maior. Então, eu hoje faço aqueles exercícios com halteres, com colchonete. Agora comprei uma caneleira, comprei para o meu marido, mas faço com a caneleira. Faço exercícios também do canal do Aurélio Alfieri, que usam cadeira, que usam o cabo de vassoura, né? E muitos exercícios que são bastante agradáveis de fazer e também muito importantes, que são do canal do André Oliveira. Eu até adquiri uns aplicativos, uns programas dele, na verdade, que são de alongamento e flexibilidade, que são de aeróbica, porque eu sou uma pessoa que gosto demais de aeróbica. A aeróbica faz um bem imenso para o meu emocional também, mas eu sou uma pessoa descoordenada. Então, eu melhorei muito a minha coordenação com esse aeróbica e com os exercícios, aprendendo os passos, fazendo os passos, combinando a aeróbica com o gap, a aeróbica com ginástica localizada. Isso tem sido muito bom para mim, tá? Hoje eu tô aqui, eu tô em jejum, já tem 15 horas. Eu estou praticando o jejum do protocolo 16/8. Eu fico 16 horas só bebendo água, principalmente bebo água. Eu não tomo chá detox, chá isso, chá aquilo. Até porque, gente, chá detox, esses chás que o pessoal compra, que chama chá seca barriga, alguns desses chás não podem ser tomados em grande quantidade. Eles têm alguns efeitos colaterais que podem sobrecarregar pâncreas, fígado, rins. O próprio chá verde a gente não deve tomar em grande quantidade, porque ele pode afetar o nosso fígado, tá? Então eu opto por tomar bastante água, água pura, água limpa, pura. Às vezes eu coloco pedacinhos de gengibre e rodelinhas de limão na água, mas não é a água com limão, é pedacinhos para saborizar a água. Mas, sinceramente, eu prefiro até a água pura mesmo. Tomo café na parte da manhã. Não tomo café depois das 17 horas, porque ele vai tirar meu sono e eu acho que eu preciso dormir bem, né? O período de sono faz parte do jejum e alimenta nosso corpo. Fora que eu sinto que uma boa noite de sono, ela traz muito bem-estar para nosso corpo inteiro. Então eu procuro organizar, né, a minha rotina de alimentação da melhor forma possível. No depoimento anterior, que é o parte 2, eu já tinha falado sobre a minha mudança da alimentação, né? Então eu já tinha falado que, por exemplo, quando passei pelo período de várias tentativas de emagrecer, eu passei por endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, medicina ortomolecular, terapia, tudo isso. E assim, eu obtinha um resultado, emagrecia, né? E dali, pouco tempo depois, quando eu voltava à alimentação normal, e eu estava naquela fase ainda trabalhando na correria, não tinha tempo de preparar uma marmita para levar, e acabava comendo em restaurante, mesmo em restaurante de quilo, mesmo a gente escolhendo salada, não sei o que, você não é a mesma coisa do que você fazer uma sua alimentação em casa, porque muitas vezes, por exemplo, os restaurantes, eles costumam adicionar como é que fala? Sazon,
glutamato, aquilo que é o realçador de sabor. Esses realçadores de sabor são péssimos, péssimos, péssimos. Não só porque eles têm muito sódio, mas eles também aguçam o nosso paladar. Então, se uma pessoa que tem uma tendência a ter uma compulsão alimentar, você come uma comida que levou a esses realçadores de sabor, você fica com vontade de comer mais. E você come, se você é ansioso, se você é compulsivo, você come muito além do que deve, entendeu? E a gente fica se enganando. Esse se enganar é péssimo. A gente não pode se enganar. Então, a alimentação feita em casa ou uma alimentação mais saudável, quando possível, hoje eu sei que eu poderia, naquele período, até poderia ter preparado marmitas no final de semana, mas a nossa correria era tamanha, a gente tinha tão pouco tempo para encontrar filhos, para viver, distrair, passear, que a gente nem pensa nisso, nem pensa nisso. A gente pensa, poxa, eu vou gastar, sei lá, 8 horas, 6 horas preparando um monte de marmitas, etc. Eu não fazia isso. Hoje eu faço, tá? Mas eu não faço mais congelado. Hoje em dia eu faço todos os dias a comida para mim e para o meu marido. A gente come bastante proteína animal de boa qualidade, preparada em casa. Eu como muita salada, a gente come muita salada, no mínimo uns 6 tipos de vegetais no meu prato. A minha refeição principal é o almoço. Geralmente eu quebro o meu jejum um pouco, muitas vezes eu quebro no almoço, muitas vezes eu prolongo o jejum de 16 até 18 horas. Mas se eu naquele dia eu não estiver me sentindo bem, eu interrompo o jejum às 16 horas de jejum, entendeu? Sem problema nenhum. Num dia em que eu tomo o café da manhã com meu marido, geralmente eu sento todos os dias com ele toma o café e eu tomo com ele. Só que eu tomo geralmente só o café puro e álcool. Quando é dia de sábado, dia de domingo, aí eu corto o jejum um pouco antes ou inicio o jejum na véspera um pouco antes, porque geralmente eu paro de comer entre 18h30 e 19 horas. Eu não gosto de comer depois desse horário, mas muitas vezes eu antecipo para poder tomar o café da manhã, um café da manhã completo com ele. Esse meu café da manhã completo, normalmente é ovo, abacate, café preto e água com limão. Esse é o meu café da manhã. Eu não como pão no café da manhã. Eu aboli o pão da minha vida. Eventualmente, eu faço uma crepioca ou eu faço um bolo que não leva glúten, um bolo que não leva açúcar, que eu faço uma crepe de banana, que basicamente é ovo, banana ou farelo de aveia, chia e canela. Aí eu faço isso e como geralmente ou com creme de ricota ou sem nada, só isso mesmo, entendeu? Que eu gosto, acho saboroso. A crepioca, normalmente eu faço uma crepioca e coloco queijo. Mas normalmente o que eu como é isso, é ovo. Ovo pode ser o ovo cozido, o ovo mexido, o café, às vezes uma banana da terra cozida também. Eu gosto muito de banana, a minha fruta predileta, embora seja uma fruta que tem muito carboidrato e muito calórico. E gosto de abacate. Abacate eu amo. Hoje, no início, quando eu comecei a comer o abacate no jejum, eu colocava mel, canela. Depois eu parei de botar mel, porque o mel é como se estivesse comendo um açúcar, embora seja mais saudável que o açúcar de cana, que é processado.
Aí eu parei de comer o açúcar. Hoje eu não como nem açúcar nem adoçante, eu cortei totalmente. Então eu cortei totalmente o açúcar e adoçante. Eu cortei totalmente o trigo. Eu cortei totalmente esses temperos prontos. Tempero aqui em casa é alho, cebola, sal, coentro, salsinha, manjericão, orégano, louro, né? Cúrcuma sempre, cúrcuma eu uso demais. E páprica também eu uso, tá? Mas nossa alimentação é assim. Como eu estava falando, meu café da manhã, quando eu tomo, é esse, meu de jejum, na verdade, eu chamo de jejum porque dificilmente eu tomo no horário do café da manhã. Na verdade, eu prefiro, quando eu escolhi, comecei a praticar o jejum intermitente, comecei lá na casa do Rodrigo e da Natália, eu fazia o day jejum no café da manhã. E eu comecei fazendo 12 horas por dia. Depois eu fui aumentando. Hoje eu faço 16 por 8 tranquila, às vezes até estico até 18. Tá? Eu não evito fazer o jejum de 24 horas, porque o jejum de 24 horas, na verdade, ele não é uma dieta. Aliás, o jejum não é uma dieta. O jejum é uma disciplina, é um protocolo, é uma disciplina. E que eu agreguei à minha reeducação alimentar. Ele dá um bom resultado, vamos dizer assim, completo, né? Na nossa vida, é um hábito completo. E eu posso praticar todos os dias. Eu já fiz jejum de 24 horas, sim. Por exemplo, quando tem uma festa de aniversário da minha netinha, em que a gente tinha bolo, tinha docinho, etc, etc. Eu fiz o jejum na véspera, né? E depois, durante o aniversário, eu comi muito menos do que comeria nos meus tempos antigos. No dia seguinte, acabou a festa, eu fiz 24 horas de jejum. Para que esse jejum de 24 horas? Para emagrecer? Não, isso não. Um dia que você come, tem um excesso maior, você não vai engordar 10 quilos, 20 quilos. Não. Se você voltar à sua rotina de alimentação normal, você vai manter seu peso. Mas por que esse jejum de 24 horas após a festa? Para desintoxicar. Porque a gente comeu açúcar, a gente comeu fritura, salgadinhos às vezes tem trigo, é uma alimentação diferente daquela que eu tenho por hábito atualmente. Então, eu utilizo, e nesse momento, esse jejum de 24 horas foi uma espécie de purificação. Então, eu fiquei só bebendo água, nem chá. Chá eu tomo à noite, às vezes, mas eu gosto do chá de camomila, o chá de maracujá, chá de hibisco com canela e maçã, esse eu gosto muito. Eu até faço ele para tomar gelado, eu acho ele saboroso. Eu tomo mate, eu tomo um chá importado da Tea Shop que chama Rooibos, que é um chá que não tem cafeína. Então, esse meu depoimento de hoje, né? Eu tô aqui, ó, minha xícara de café, tá? Tá aqui só para ilustrar, né? Falando sobre a questão do jejum. Uma das coisas que eu faço para não esquecer de beber água é encher várias garrafinhas garrafinhas que a gente compra com água mineral. E eu deixo umas 6 garrafinhas. Essa aqui, por acaso, ela é de 300 ml, é um copo. Mas eu tenho outras que são de 500 ml. Então eu deixo 6 garrafinhas cheias na minha geladeira. E ali, nos intervalos das refeições, ou então às vezes
quero prolongar mais um pouquinho meu jejum. Eu vou lá, bebo uma garrafinha daquela de 500 ml. Vou fazer meu exercício físico, que eu vou fazer daqui a pouco em jejum. E aí no meio da aeróbica, no meio do exercício, sempre tem aquele momento que você sente que você está desidratado, né? Então eu já estou ali com a minha garrafinha, já tomo a minha garrafinha d'água, tá? Bom, gente, esse é o meu depoimento de hoje. Já está ficando muito longo, 20 minutos é muito tempo para alguém ter a paciência de ficar me ouvindo. Mas eu estou encerrando por aqui, continuando em jejum, e agora eu vou passar aos meus exercícios. Um bom dia para todos, gratidão sempre.